Estamos em dezembro e sempre que chegamos nesse mês, vem a bendita pergunta: afinal, quem são os orixás que irão reger o ano seguinte? É sempre a mesma história, eu sempre recebo muito essa pergunta e é super fácil de descobrir. Basta pesquisar aqui no YouTube ou no Google que vocês vão descobrir quem são os orixás que regem o ano seguinte. Não é sobre isso esse vídeo. E sim, vocês sabem como é feita essa leitura? Como se descobre quem é o orixá que rege aquele ano? Então vem comigo que eu explico para vocês após a vinheta. Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Ferreira e hoje eu vou trazer aí mais um assunto polêmico também, né? Como sempre, como todos os vídeos aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever caso ainda não sejam inscritos e de curtir esse vídeo que nós vamos trazer aí algumas formas, né? Como é feita essa leitura. Eu, particularmente, não gosto muito desse conceito de orixá regente. Quem assiste as minhas lives já viu eu me posicionar assim algumas vezes. E existe um porquê, né? É por isso que eu trouxe esse vídeo para explicar para vocês como é feita essa leitura. Lembrando, como eu falo sempre em todos os meus vídeos, o fato de eu não gostar não significa que eu não respeite. Se na sua casa você segue em arrisca o orixá regente do ano, tá tudo certo. Tanto eu respeito que este ano, no nosso encerramento das atividades da minha casa, eu dei para os médiuns essa pedrinha aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, que é uma pedrinha chamada água marinha, que é uma pedra de Iemanjá, que é dito ser o orixá regente de 2022. Então todos os médiuns da minha casa ganharam uma pedrinha como essa para carregar consigo durante todo este próximo ano. Sem mais delongas, vamos à explicação. Bom, existem diversas formas, tá, de fazer essa leitura. Eu vou citar as que são mais conhecidas. A primeira, e acredito eu ser a mais conhecida, é através do dia da semana. Qual dia da semana cai o dia 1º de janeiro? E aí vai dentro daquele sincretismo do dia da semana com o orixá. Ah, caiu numa sexta-feira. Sexta-feira é Oxalá. Então 2022 vai ser regido por Oxalá. Ah, caiu numa segunda, caiu numa quinta, caiu numa terça. Então, de acordo com o dia da semana, a gente consegue descobrir qual é o orixá que rege naquele ano. Essa é uma das formas. A segunda forma, que eu também conheço, também já ouvi falar, que o pessoal usa bastante, é fazendo aí também uma relação com a astrologia. Astrologia ou astronomia? Então, o pessoal vê aí dentro da astrologia qual é o planeta que rege aquele ano. Então, por exemplo, existe uma relação de Marte com Ogum, existe uma relação de Vênus com Oxum, e por aí vai. Não sei se eu não confundi aí os nomes, tá? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de relação. Mas algumas casas, principalmente dentro da Umbanda esotérica, que usam bastante dessa relação do planeta com os orixás. E uma terceira forma, que também é bem conhecido dentro do candomblé, é através do jogo de búzios, né? Até onde eu sei, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, mas deve existir uma casa responsável por essa leitura, né? Alguém que seja referência, que faz esse jogo de búzios, e esse jogo determina quais são os orixás que regem o ano seguinte. Bom, dito isso, qual é o problema que eu, Thiago, enxergo nesse tipo de leitura? Primeiro, não existe um padrão de referência igual para todas as casas. Com relação ao dia da semana, por exemplo, se vocês procurarem algumas fontes e alguns livros, cada autor ele coloca um dia da semana com um orixá diferente. É muito comum a gente colocar a sexta-feira, por exemplo, como o dia de Oxalá, porque faz aquela relação com a sexta-feira santa, né? Porém, no terreiro onde eu frequentava antes, o dia de Oxalá era domingo, porque foi no domingo
que Deus descansou. Então, o dia que eles acreditavam ser o dia de Oxalá é o domingo e não a sexta-feira. Então, isso não existe um padrão. Algumas pessoas dizem que Ogum é na terça, outros dizem que Ogum é na quinta, outros dizem que não, que a quinta é Xangô. Alguns dizem que Exu é na segunda, outros dizem que Exu não é na segunda, Iemanjá é na segunda. E aí, então, fica essa confusão. Qual é o dia certo para cada orixá? Isso não existe. Não existe um padrão, não é igual para todo mundo. Claro que existe uma maioria. A maioria das casas sincretizam ali a sexta-feira como o dia de Oxalá. Ok, mas a gente precisa compreender que existem essas diferenças, de uma casa para outra, de uma doutrina para outra. A Umbanda ela não é unificada, não tem um culto unificado. Segundo problema que eu vejo com relação a isso, vou pegar como exemplo o jogo de búzios, tá? Dentro do candomblé são cultuados alguns orixás que não são todas as casas de Umbanda que cultuam. Por exemplo, uma das leituras que eu vi para 2022 seria Iemanjá e Oxumaré. A minha casa, por exemplo, nós não temos um culto de Oxumaré. E aí, como é que fica? E tem várias casas aqui na minha cidade que eu já frequentei esses terreiros que também não tem um culto ao Oxumaré. Ah, Thiago, mas tu tem que ver que é candomblé. Mas tem casas de Umbanda, dentro da Umbanda Sagrada, por exemplo, que existe o culto ao Oxumaré. Tem casas de Umbanda que tem uma raiz ali mais africana e que também tem o Oxumaré no seu culto. Outras casas não têm, como a minha, por exemplo. Outra leitura que eu vi para 2022 seria Iemanjá e Exu. Tem muitas casas de Umbanda que enxergam Exu apenas como entidade, não enxergam Exu como orixá. O orixá Exu seria mais voltado também para o culto de nação, para a quimbanda, enfim. Muitas casas de Umbanda enxergam Exu apenas como entidade. Então aí já traz uma confusãozinha também. E até mesmo essa relação dos planetas com o orixá, isso traz algumas divergências entre algumas linhas de pensamento. O que eu gosto sempre de pontuar? Eu sei que vai vir algum chato de plantão aí nos comentários, vai me dizer assim: porque na minha época era melhor, que hoje tudo é confuso, hoje as pessoas estão inventando moda. Essas confusões, essas diferenças de opinião, essas diferenças de culto existem desde que Umbanda é Umbanda. Eu sempre gosto de lembrar que em 1941 existiu o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda e o grande objetivo desse congresso de 1941 era tentar unificar essas ideias. E obviamente que não conseguiram, porque cada casa tinha um olhar, cada casa tinha suas raízes, tinha suas influências. E ninguém conseguiu chegar num consenso de qual é o dia dos orixás, afinal de contas. Tem atabaque ou não tem atabaque? Tem sacrifício ou não tem sacrifício? Tem isso, tem aquilo? Não se conseguiu concluir. O que se concluiu é que cada casa é um órgão único com as suas crenças, as suas ideias, e isso deve ser respeitado. O que a maioria das casas fazem? Escolhe uma dessas formas de identificar o orixá do ano, se abraça nela e é isso aí, entendeu? Então, o mais comum aqui na minha cidade, dos terreiros que eu já frequentei, que eu já visitei, é o dia da semana. Então, eu preciso ter na minha casa a minha visão de dia da semana para cada orixá, para que eu consiga fazer essa leitura dentro da minha casa. Mas lembre-se sempre que isso vai dar divergência de ideias entre um terreiro e outro. E é essa pergunta que me fazem sempre. Tiago, afinal de contas, qual é o orixá que rege 2022? Porque eu li num lugar que é Iemanjá e Exu. Eu li em outro lugar que é Oxumaré e não sei quem. Eu li num outro lugar que são outros orixás completamente diferentes. E agora? Estou perdido. Qual é o certo? Qual é o errado? Eu sempre tenho para mim que todos os orixás regem o tempo todo juntos. É difícil dizer assim, Iemanjá vai reger o planeta todo durante 2022. No Brasil, na Austrália, no Japão, na China, em tudo que é lugar, vai ser uma mesma regência. Também é difícil enxergar essas relações do tipo, é um ano de Iemanjá, então vai ser um ano muito bom.
Ah, é um ano de Exu, então vai ser um ano pesado. Ah, Xangô é não sei o quê. Ah, Obaluayê, sabe? Porque às vezes o ano é muito bom para mim e é ruim para ti que está me assistindo. Às vezes o ano é muito bom para ti e para mim foi muito ruim. Então não tem, é o merecimento de cada um, é a caminhada de cada um, é a corrida de cada um, certo? Então eu particularmente eu não levo tanto em consideração assim essa ideia de orixá regente do ano, certo? Mas eu achei importante esclarecer para vocês o porquê que existe essa diferença de uma casa para outra. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Coloca aí embaixo aí nos comentários, dentro da sua doutrina, quais são os orixás que regem 2022. Não se esquece de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Qualquer dúvida, manda para mim que eu respondo para todos. Axé!